Então, olá pessoal, meu nome é Otto Lima, tenho 34 anos de idade, atualmente sou professor e engenheiro mecânico, né, e sou um egresso também de CIT. Eu escolhi CIT pelo fato de ter duas graduações em 5 anos. Né, então, eu tive a opção de fazer engenharia mecânica, mas em 5 anos eu tendo 2 graduações, ficou mais interessante para mim fazer CIT, e pela quantidade também de vagas, né, que tinha à disposição. Então, foi esse um dos motivos que me fez buscar CIT, né? O meu processo de adaptação com o curso foi bastante difícil, né? Porque na época não tinha o prédio, né? O prédio não estava sendo construído, né? A gente não tinha também aquele prédio dos laboratórios das engenharias, né? Também não estava pronto na época. Eu me formei e não tinha terminado, inclusive. Nossas aulas eram no anfiteatro do CCET e também no auditório do Centro de Biociências. As aulas de química eram em outro departamento, né, de química, as aulas de física também. Então, a gente era meio que emprestado, assim, em outros setores para conseguir ter aula, né, aula prática. Então, tivemos essa dificuldade estrutural, né. Também tivemos a questão de novos professores que tinham chegado, né, alguns eu percebi que eram novatos, não tinha ainda aquele conhecimento pedagógico. Por exemplo, em PFM, né, Princípios e Fenômenos da Mecânica, eram 8 professores ministrando a disciplina, né? Então, durante um período, era um professor com a sua metodologia específica, depois era um segundo professor com outra metodologia, depois vinha um terceiro professor com outra metodologia. Então, você tinha impactos bruscos, né, em relação àquele aprendizado ali. Então, você tem um revezamento de 8 professores, realmente foi um prejuízo bem grande, né? Tanto que teve muita reprovação. E o curso de férias que salvou um monte de gente, né? Então, eu vi que realmente ser cobaia, né, como eu fui cobaia, sofre, viu? Cobaia sofre mesmo. Participei, né, de projetos, né, do curso, participei do GEAPS Ecocará, que é um grupo de estudos, né, de energias renováveis, e a gente focou na época em energia eólica, né? Então, a gente era um grupo grande, né, com subgrupos. Um estudava a equação do movimento, né, o outro estudava a parte de elétrica, né, o outro estudava a parte da física, né? Então a gente fazia reuniões internas, né? E eu lembro até que a gente participou de uma feira que tem todo ano, não estou lembrando o nome agora, lá no FRN, e a gente tinha um stand nosso, né, do grupo, e a gente montou uma maquete, né, com a energia eólica. A gente tinha uma ideia de usar fibra natural para fazer a pá do aerogerador. Então a gente estava fazendo alguns testes, né, simulação computacional, e tentou produzir, né, de fato, fazer testes mecânicos, né, nessas pás com essa fibra natural, né, para substituir a fibra de vidro, que é uma fibra mais cara, né. Então, o projeto foi muito legal, assim, foi bem interessante, acrescentou muito em minha vida, né. Participei também de monitoria, tá, monitoria de CTM, né, Ciência e Tecnologia dos Materiais, eu acho que deve existir nessa disciplina, da professora Kaline e professor Braulio. Fui monitor, né, foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de contato ali, de como a gente consegue tirar dúvida de alunos, né, tentar dar uma aula ali. Participei também do PRH 14, né, que é um programa da Petrobras em conjunto com a ANP, né, que seleciona alguns alunos, né, para fazer pesquisa, né. Eu sempre quis engenharia mecânica, né, e eu sempre quis ir para a indústria. Então, a indústria de fábrica, né, ou então na indústria de petróleo, porque meu pai era supervisor de manutenção de plataforma, né, de petróleo. Então, eu acabei tendo essa tendência de ir para a área de manutenção, na área privada, vamos dizer assim, né? E só que teve a crise, né? Ali eu me formei em meados de 2014, 2015, por aí, e teve uma crise muito grande, os concursos da Petrobras diminuíram, os poucos que tinham bastante concorridos, e as terceirizadas não estavam mais contratando, então eu acabei entrando, né, na docência, né? Acabei fazendo uma pós-graduação, entrei no mestrado, fiz concurso do Instituto Federal, né, aqui do IF, né, aqui do sertão de Pernambuco, e eu obtive êxito, né, e hoje eu sou docente, né, na área de engenharia mecânica. Então, o que me levou à docência, né, como eu já tinha dito, foi a questão da oportunidade, né, de mercado que estava baixa, né, e a docência, a gente acaba entrando quando você vai fazer a pós-graduação, você vai vendo as disciplinas da área de metodologia do trabalho científico, da parte de pedagogia, né? A gente vai tendo experiências, né? Eu fiz uma disciplina
de pedagogia com várias pessoas de áreas diferentes, né? Não era só da engenharia, mas tem pessoal de humanas, né? Tinha várias áreas diferentes, todo mundo na mesma sala de aula, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, tentando entender a pedagogia, né? Então, fui tentando entender ali, fui conseguindo me aproximar mais nessa área pedagógica e fui começando a pegar gosto, né? Mas você pode fazer várias disciplinas de pedagogia, pode pagar disciplinas com pessoal de humanas, enfim, mas o fato é que você só aprende a ser professor, você só aprende realmente a ser docente quando você entra de fato na sala de aula com toda a responsabilidade com aquela turma nas suas costas. É ali que você realmente aprende, né? Então, eu escolhi a docência porque eu fui pegando, né, aquele gosto, né, devido ao mestrado, mas eu aprendi a amar mesmo a docência quando eu executei de fato. E eu acho que é isso, né? A universidade, né, ela te prepara, assim, parcialmente para o mercado, mas o mercado é que vai te ensinar mesmo. Porque você pode estudar, fazer as disciplinas de cálculo, né, a mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, você pode quebrar a cabeça fazendo várias listas de exercício, mas nada daquilo ali vai te deixar 100% pronto para o mercado de trabalho. Você só vai saber o que é o mercado quando você pisar mesmo lá. E hoje eu creio que eu já sei muito, né, mas eu ainda estou aprendendo, viu? Eu acho que o mercado realmente de trabalho te ensina muita coisa. Continuo aprendendo. Teve professores, sim, que me incentivaram, né, nessa área acadêmica, né? Eu posso citar o professor Luiz Guilherme, né, de mecânica. Professores que me marcaram também em CIT, né, professor Felipe Bom, gente boa demais. Professora Kalene, de CTM, né, que foi nossa tutora na monitoria, né? Que também acabei tendo que ensinar, fazer questões, né, de lista de exercício, então isso acaba puxando um pouquinho, né, aquela questão de tentar ter a aptidão de ser professor, né. A minha adaptação com o mercado de trabalho, né, eu achava que estava pronto, mas não estava. Não estava, né. Quando eu assumi aqui no Instituto, disseram que eu tinha que ministrar algumas disciplinas na área de mecânica dos fluidos, na área térmica, né, e me entregaram um piloto, um apagador e me jogaram dentro da sala e pronto. Quase não tive tempo nem de preparar uma aula, né? Então, assim, eu já tomei o primeiro susto, né? Então, naquele primeiro momento, eu tentei fazer uma dinâmica, eu tentei puxar alguns assuntos no quadro, assim, tentei me enturmar com a turma, né? Eu estava um pouco nervoso naquele dia, eles não perceberam, mas eu estava, porque foi o meu primeiro momento, né, de docente, né? E as coisas foram fluindo muito bem naquela primeira aula, né? Fui perguntando o nome de cada um, contei algumas experiências que eu tive na época do estágio, né? Que eu estagiei na Petrobras, na área de manutenção, e as coisas foram fluindo. Quando a aula terminou, aí eu continuei na sala e fiquei fazendo a aula do outro dia, né? Então, eu não tive tempo para respirar, porque eu sempre tinha que estar fazendo aula que não tinha nada pronto. Então, mas a gente tem que entender que quando a gente chega no mercado, nem tudo vai chegar mastigadinho pra gente. A gente tem que saber se virar os 30, né? Tenho pretensão de fazer doutorado, né? Eu tenho a graduação em CIT, a graduação em engenharia mecânica, a especialização em petróleo, tenho também o mestrado, né, em engenharia mecânica e pretendo sim fazer um doutorado, né, na área térmica, tá? Na área térmica, fluidos, né? É uma área que eu me apaixonei bastante. A minha mensagem, né, de incentivo, né, para quem está entrando agora em CIT, né, quem está passando pelo sufoco, né, do curso, né, é que pelo menos para mim ter feito o CIT é uma das melhores escolhas que fiz na minha vida, pois de fato foi onde eu aprendi a estudar, tá? Eu achava que sabia estudar, né, no ensino médio, mas quando eu cheguei em CIT, que eu comecei a sofrer com os cálculos da vida, né, foi ali que eu realmente aprendi a estudar. E como a gente passa por um filtro muito grande em CIT, quando a gente passa daquele período, né, em que você sai do prédio de CIT e entra nas engenharias, né, nos prédios, né, da engenharia setor 4 ali, você vê realmente que nós acabamos sendo um pouco diferenciados, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, como eu falei, em 2009, engenharia mecânica foi o último ano do vestibular, tá? Entrar em engenharia mecânica. E foi o primeiro ano para entrar em CIT. Então, tinham turmas de mecânica que faziam disciplinas com a gente de CIT. Então, a turma era até um pouco dividida, né? O pessoal do CIT sentava de um lado, o pessoal da mecânica mesmo, da grade antiga, sentava do outro, né? E os professores sentiam
a diferença de como a gente de CIT desenvolvia muito bem as aulas. Fazíamos tudo tranquilo, respondíamos todas as listas, participávamos, tínhamos um nível muito alto, né? Com todo respeito aos colegas de mecânica, né? E a gente viu quanto a gente era diferenciado, porque a gente aprende a estudar em CIT, né? A gente sofre lá dentro do prédio de CIT e sai de lá prontos, né? Para enfrentar aí os próximos desafios, né?